Eu sei que foi várias palavras, mas todas dizem a mesma coisa. Deus mostra para nós, já desde o Antigo Testamento, o valor imensurável da Eucaristia. Todas essas palavras estão mostrando uma única coisa para nós: o valor da Eucaristia. Bem, sarça ardente. Moisés tem uma experiência profunda na sarça ardente. Não vai ser de outra forma que eu e você vamos ter uma experiência profunda, a não ser na sarça ardente da Eucaristia. A Eucaristia continua queimando, como aquela sarça ardente. Ela continua sendo o único meio para eu e você sobreviver neste mundo. O alimento que Isaías está dizendo: vinde as águas que não para de correr, vinde comer sem ter que pagar nada, vinde logo para a missa. Só que eu digo para você que hoje a missa, às vezes é um pouco complicado a gente entender o valor dela, porque a gente ainda trabalha muito a razão, e com a razão não se explica a Eucaristia, meus irmãos. Não tem como explicar um Deus tão grande e ser transformado num pedaço de pão. Não tem como explicar um Deus tão tremendo. Nós acabamos de fazer o dia de Corpus Christi, quinta-feira. É o dia que o Senhor quis sair e quer sair na rua. Para quê? Para olhar para o seu povo, para que o seu povo veja que Ele está vivo, para que o seu povo busque nele a força que precisa, a graça que precisa, a cura que precisa, a paz que precisa. Mas Jesus está abandonado nos nossos sacrários. E na quinta-feira, quando nós celebramos esse dia tão bonito de Corpus Christi, graças a uma dúvida de um padre numa cidade da Itália, quando celebrava a missa, e ele levava a hóstia com muita dúvida no coração: será que realmente Jesus se faz presente aqui neste altar? Quando, diante de toda aquela humanidade, aquela hóstia começou a sangrar e cair sangue, e muito sangue. Então aquele padre pediu para ligar para o Papa, que estava numa cidade muito próxima da dele. E o Papa da época ficou tão comovido que ele não conseguiu esperar aquele padre chegar. Ele foi ao encontro de Jesus, e quando ele chega diante daquela cena, o corporal todo ensanguentado, caindo sangue naquele lugar, o Papa então se prostra no chão e diz: o corpo e o sangue de Cristo. Um ano depois, era instituída a festa de Corpus Christi, que significa o corpo e o sangue de Cristo. E por isso que é feita essa procissão, aonde naquela procissão nós vemos o nosso Deus que toma a frente. Jesus ressuscitou, Ele está vivo, e Ele toma a frente de tudo isso. E desde o Antigo Testamento, então, já se tinha, mesmo sem, é uma prefiguração da Eucaristia, todas essas palavras. Quando então, essa palavra de Elias, que é tão forte essa palavra de Elias foi lá, fez um grande milagre, estava todo feliz, todo animado. Só que daí começa a perseguir Elias, e Elias então tem medo e foge, se esconde.
E Deus vendo Elias escondido debaixo de um junípero, que esta árvore, você vai se encontrar lá também, onde Jonas também está debaixo de um junípero. É a mesma árvore. E Deus olhando para Elias que foge com medo, Deus põe um anjo para dar o alimento para Elias. Qual não é esse alimento que nós podemos entender hoje na nossa vida, que não é a Eucaristia? Elias comeu, bebeu e teve força para caminhar 40 dias até a montanha de Deus, o Monte Horebe. Eu e você também precisamos nos alimentar do corpo e do sangue de Jesus para ter força para caminhar, principalmente no caminho do deserto da nossa vida. Eu me alegrei muito hoje, a hora que eu cheguei aqui, e uma pessoa disse: irmã, desde que eu ouvi a tua palestra, eu estou indo à missa todos os dias, eu e minha filha. Eu digo para você que não tem graça maior na vida de uma pessoa do que missa diária. Não existe. As pessoas, eu quero até que você pegue lá, agora no Novo Testamento, a carta de São Paulo. Eu quero que você leia junto comigo capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23. Acharam? Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Essa é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos, e muitos mortos. Palavra do Senhor. Esta é a razão porque muitos de nós estão adoentados e fracos. Quem come o corpo do Senhor e bebe seu sangue sem distinguir que ali está o meu Deus, come sua própria condenação. Eu quero dizer para você, meus irmãos, vocês podem rezar 24 horas no dia, não equivale por uma missa de 20, de 15 minutos. Você pode fazer jejum 40 dias seguidos, não equivale por uma missa de 20 minutos. A missa é o louvor por excelência para o nosso Deus. A missa é a gratidão máxima que um ser humano pode doar e dar a Deus. E o mais belo da missa é que não depende da minha santidade para a missa acontecer. É um sacrifício total do meu Senhor. É Ele que faz o milagre.
É Ele que se doa para mim em amor e generosidade. A missa é a oração mais forte da vida de um cristão. Uma pessoa que vai à missa diariamente é uma pessoa que fez o mais alto nível de oração em vida. Não tem um ponto mais alto para eu tocar o céu do que a missa. Não existe. Diz o santo que nós só vamos entender o valor de uma missa quando a gente chegar no céu. A maior dor das pessoas que morrem é quando elas tiveram oportunidade em vida de ir à missa, não foi. Diz que o maior sofrimento das almas que estão no purgatório é por ter tido tempo de ir à missa e não foi. Não tem beleza maior do que a missa, e nunca vai existir. E é uma bênção gratuita que Deus te dá. Ninguém, nenhum padre vai cobrar a Eucaristia por te dar. É gratuito. Você quer vencer um pecado grave na tua vida? Vença com Jesus. Se una a Jesus na Eucaristia. Prepare o teu coração. Não é fazer como muitos fazem por aí. A gente vai para a missa, já chega no metade da missa, né? O certo seria a gente chegar meia hora antes da igreja, rezar um terço, preparar o nosso coração para o Senhor. Gente, eu tenho algumas cidades, eu tenho ido, e meu coração chega a chorar quando eu vejo a adoração e não vejo ninguém para adorar Jesus. Jesus está abandonado, meus irmãos, abandonado por mim e por você. Jesus está no sacrário abandonado. Não tem quem fique na companhia dele. Gente, olha, tem igreja que o padre põe Jesus, Jesus fica sozinho. Não tem quem o adore, não tem quem fica com ele nem por uma hora. As pessoas querem cura, querem libertação, mas o remédio da cura é Jesus sacramentado. Não tem um caminho de cura interior mais perfeito do que ficar na presença de Jesus uma hora em adoração. Não tem, não adianta. Vocês podem procurar o melhor pregador do mundo que reza por cura, por libertação, mas Jesus é o nosso centro da nossa religião. Jesus é tudo para nós. Eu lembro de uma vez que eu pregava num retiro. Então tinha um homem que era protestante, estava naquele retiro e estava tendo adoração embaixo. Então, quando eu comecei a falar da Eucaristia, aquele homem, ele foi me procurar e ele disse assim para mim: eu não acredito em nada disso que você falou. Não existe Jesus na Eucaristia. Eu olhei para aquele homem, com certeza foi ação do Espírito Santo. Eu disse para aquele homem: eu vou lançar um desafio para o senhor. Jesus está aqui embaixo exposto. O senhor vai ficar meia hora lá diante de Jesus. E se ele convencer o senhor que ele não está vivo naquela Eucaristia, eu mudo para a tua religião. Não sei de onde saiu isso, porque foi coisa do Espírito mesmo, né? Aquele homem ficou tão assustado que ele desceu. Ficou meia hora lá com Jesus. Quando aquele homem subiu chorando, aos prantos de choro. E ele olhou para mim e falou assim: não só Jesus me revelou que ele está vivo naquela Eucaristia, como eu quero dizer para a senhora que a partir de hoje eu vou falar de Jesus eucarístico por onde eu passar.
Meus irmãos, se Jesus não mostrar para você que Ele está vivo naquela Eucaristia, é vã nossa religião. Os momentos mais difíceis da minha vida, e eu venci com Jesus Eucarístico. Eu passei um momento muito difícil com a minha irmã. Estava afundada no pecado de adultério. Uma menina de 15 anos. E eu chorava porque eu queria resgatar a minha irmã. Eu queria fazer minha irmã enxergar a luz de Deus como eu enxergava. Mas eu não conseguia. Eu não conseguia. Então Jesus me deu uma luz. Faz 100 dias de missa seguido e coloca a tua irmã dentro do meu cálice de sangue. Jesus tem poder de tirar qualquer um do pecado de adultério, do pecado da droga, do pecado da prostituição, porque Ele é a força maior, Ele tem o poder, Ele tem a força de ir lá e resgatar aquele que está nas trevas. Eu fui, foi o tempo que estava tendo Copa do Mundo. Tinha dia que era difícil, porque na hora da Copa até os padres não queriam celebrar a missa. Mas eu consegui fazer 100 dias de missa seguidos, sem faltar um dia. Em cada missa eu comunguei pela minha irmã. Quando terminou aquela 100 missa, eu não vi nenhuma mudança na vida da minha irmã. Pelo contrário. Parece que ela ainda estava mais enfeitiçada por aquele homem. Mas aí que está a diferença, meus irmãos. Uma coisa é você fazer uma oração e chegou no término daqueles 100 dias, não viu o resultado, você desiste. Outra coisa é você perseverar. Não venci o demônio com 100 missas, pois eu vou fazer 200 missas. Fui mais 100 dias de missa seguido pela minha irmã. Chegou a 200 missas. Não vi resultado nenhum na vida da minha irmã. Pois eu não sou de desistir com desistir das coisas assim com facilidade. O Espírito Santo me deu um espírito de coragem. Então, vamos mais em 100 missas. Conclusão. Eu fui em 500 missas seguidas. Todos os dias. E mais. Quando a minha irmã dormia, eu pegava meu rosário. Eu rezava ajoelhada do lado dela, pedindo a Nossa Senhora um milagre para a vida da minha irmã. Porque a palavra de Deus diz que há tipos de demônios que só pode ser expulso com muito jejum e muita oração, meus irmãos. Não adianta fazer uma oração simples que você não vai remover a pedra que está ali. Foram 500 missas seguidas para eu poder contemplar a vitória de Deus na vida da minha irmã. Mas eu sou testemunha de que estas 500 missas fez uma libertação tão linda na vida da minha irmã, tão bela, que Deus hoje a fez uma mulher que canta para Ele, canta para o Senhor. Tamanha foi a libertação na vida da minha irmã. Eu desconheço uma oração mais forte. Quando as pessoas chegam para mim e dizem: irmã, me ensina uma oração forte, de poder. Missa. 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 Não tem oração mais forte do que a missa. Nós precisamos entender que a missa é a oração que me faz ser íntima do meu amado. Esse Jesus dentro de mim, o sangue de Cristo dentro do meu ser. Este sangue vai limpando o meu coração por dentro daquilo que é pecado, sujeira. E o Espírito Santo vai me fazendo ficar de pé.
Bem, uma mulher que eu acompanhava queria muito engravidar. E ela já tinha 43 anos. E a médica disse para ela que faltava uma proteína no corpo dela. E ela não tinha como ficar grávida, porque ela corria também risco de vida. E ela ficou grávida e perdeu o bebê. A minha madre pediu para mim ir lá rezar por ela e levar Jesus, para mim rezar com Jesus para ela. Eu fui. Cheguei lá com Jesus. Ela tinha acabado de sair do hospital. Comecei a rezar por ela. E eu nem lembro a oração que eu fiz, porque ela que gravou mais esta oração. Quando eu terminei a oração, ela disse que pensou assim: a irmã Zélia deve ter ficado louca, porque ela rezou por uma criança dentro do meu útero. É impossível. Eu não estou grávida. Eu acabei de perder um bebê. E a médica disse que eu não posso ficar grávida de jeito nenhum. Só que Jesus, Ele, quando a gente reza junto com Ele, Ele é a verdade. E Ele revela a verdade. Rezei por aquela mulher. Fui embora. Ela foi no médico. Ela ficou intrigada com a minha oração. Quando ela chegou no médico, o médico disse para ela: você está louca? Eu não disse para você que você não podia ficar grávida? Você está grávida de novo? E ela disse assim: então a irmã Zélia não estava louca, tem que tirar. E eu disse para ela: quando Deus dá uma graça, Deus não dá a graça pela metade. Se Deus deu, Deus vai cuidar. Não tem remédio que você possa tomar, mas eu conheço um remédio que você pode tomar todos os dias, que se chama Eucaristia. E você vai à missa diariamente, vai comungar Jesus, e Jesus vai banhar esta criança com o sangue dele, e não vai faltar nada para esta criança. Foram 9 meses de oração, de missa. Nasceu Ana Júlia, uma menina linda, para mostrar que o remédio maior tem poder de segurar uma criança no útero de uma mãe. O remédio maior, que é a Eucaristia, tem poder para curar. Nós conduzíamos um momento de oração diante do Santíssimo lá em Boston, eu e o Rodrigo, lá nos Estados Unidos. Existia uma mulher ali que não tinha as trompas, mas Jesus na Eucaristia revelava que Ele estava curando uma pessoa que não tinha as trompas, que Deus ia dar a graça desta mulher engravidar. Diante da medicina, vocês sabem que uma mulher que não tem trompa não tem como ficar grávida. Aquela mulher tomou posse da oração. Quando a gente reza na presença de Jesus sacramentado, meus irmãos, é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque é Jesus que olha para você, é Jesus que cura você, é Jesus que opera os milagres dele em você. Aquela mulher tomou posse da oração, foi embora. Um tempo depois, ela soube que ela estava grávida. Já nasceu o neném. Para a glória de Deus, a medicina não explica. Não tem como explicar. Da mesma forma que não tem como explicar Jesus na Eucaristia. Se você quer permanecer de pé, se você quer ser uma pessoa curada e libertada, eu digo para você, meu irmão, faça de tudo para ir na missa diária. Porque você vai carregar dentro de você o tesouro maior, a graça maior, Jesus eucarístico. Talvez você possa dizer assim: mas a irmã Zélia diz isso porque ela é religiosa, ela tem como ir à missa todo dia. Quando eu não era religiosa, eu não ia em uma missa todo dia, eu ia em 2 missas por dia.
Quando eu não era religiosa, eu ia numa missa de manhã, outra de tarde, todos os dias. Por quê? Porque eu encontrei o tesouro da minha vida, eu encontrei o bem maior da minha vida, eu encontrei a razão do meu viver. Quando Deus me chamou para a vida religiosa, eu estava no último ano da minha faculdade de farmácia bioquímica. Eu estava cheio de projetos, cheio de sonhos, mas foi diante da Eucaristia que eu vi o rosto de Cristo, dizendo para mim: muito mais do que a tua farmácia bioquímica, onde você vai compor remédios para curar o corpo das pessoas, eu preciso de você compondo remédios com teu joelho no chão, com a tua oração. E eu preciso que você leve o meu corpo e o meu sangue para curar a alma das pessoas. As pessoas estão doentes fisicamente porque a alma delas estão doente. Quando eu renunciei à minha faculdade, estava no último ano, o próprio povo da igreja me chamava de louca. As próprias pessoas da igreja diziam assim: isso é loucura. A maior loucura Deus fez por mim foi subir na cruz. Foi a loucura mais bela que eu podia ter feito na minha vida. Vocês me perguntaram se algum dia eu arrependi de ter feito isso? Nunca. Eu louvo o Senhor por ter me dado a coragem e a força de renunciar a tudo que eu tinha lá fora. Hoje, o único bem que eu tenho na minha vida, o único tesouro que a minha congregação deixa, é Jesus Eucarístico. A minha casa é uma casa de adoração 24 horas. De hora em hora tem uma irmã adorando Jesus. Eu vivo na missão, eu vivo no mundo, e eu tenho muita saudade às vezes da adoração, porque eu não tenho como fazer adoração todo dia por causa da missão. Mas ao mesmo tempo no meu coração consolo que na eternidade eu adorarei o meu amado Deus eternamente, e nunca mais ninguém poderá me tirar dos pés dele. A Eucaristia, Jesus dizia assim: filha, eu quero que meu povo seja curado da alma, e você vai levar o remédio da Eucaristia, que cura as pessoas do vício da droga. A Eucaristia tem poder de tirar o prazer da droga do coração de alguém. A Eucaristia é maior do que a droga. A Eucaristia é maior do que a vontade de pecar mesmo. A Eucaristia é maior do que tudo. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele muda completamente o rumo dessa história. Quando aconteceu de eu perder o Luan, nós perdemos um sobrinho que caiu na piscina, 3 anos e 8 meses. E diante da gente ele faleceu. Foi um dia de muita dor na nossa vida. Foi muito difícil. Mas sabe o que consolou o nosso coração? Missa. Deus mostrou ao meu coração que não é lá no centro espírita que você vai matar a saudade do teu ente querido. O único lugar que as 3 igrejas se unem é na missa. Igreja triunfante, igreja padecente e igreja militante. É o único lugar que você pode matar a saudade dos teus entes queridos, é na missa. Não tem lugar mais profundo para matar a saudade de alguém se não for pela missa. Nos primeiros dias, quando o Luan morreu, aquela música do Valmir Alencar, eu cantava ela todo dia. Eu encontrei o amor perfeito, o tesouro escondido diante deste altar. Seu valor é maior que tudo.
nada poderá se igualar. Amados, não perde a missa porque você não gosta de um padre ou de alguém naquela paróquia. Não perca a missa por nada. Foi a missa que devolveu para mim, para minha família, a alegria de viver. Hoje nós entendemos que o Luan Felipe é um adorador perpétuo do Santíssimo Sacramento no céu. Pessoas de comunhão diária não se revoltam com Deus quando Deus escolhe alguém da tua família. Pessoas de missa diária não fica vivendo uma vida de reclamação, de lamúria. Pessoa que tem missa diária é uma pessoa de equilíbrio, é uma pessoa que pensa positivo, é uma pessoa que sempre está para cima. Mas a razão de muitos estar doentes é porque não vai queimar o seu coração nessa sarça ardente. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. A igreja é um solo santo. Tirar a sandália dos pés é despojar-se do meu pecado, é preparar a minha alma para receber o meu amado, aquele que é a luz do mundo, aquele que é o farol que ilumina todas as trevas. Quando o nosso coração se torna um sacrário para carregar Jesus, nós não temos mais medo de nada. Não temos medo de rezar por alguém. Não temos medo de dizer a verdade. Não temos medo de mais nada, porque não estamos sozinhos. A nossa vida está unida a Cristo.